Começando, e claro, hoje é quinta-feira. Se é quinta-feira, é dia de Marta Aires, que já está por aqui com a gente, com toda a sua elegância, para bater um papo com mais uma quinta-feira. Ela esteve na última quinta-feira e a gente conheceu um pouco da história, um pouco de Marta Aires. Se você não acompanhou, vai lá no nosso canal no YouTube e assista toda a entrevista na íntegra. Vamos ouvir o boa tarde da nossa querida Marta Aires. Marta, muito boa tarde. Boa tarde Tássio, boa tarde Delmiro FM 89.9 e boa tarde você, ouvinte, porque você é a maior razão para eu estar aqui hoje e para eu estar aqui sempre, com muita alegria, trazendo um olhar para muitas coisas que às vezes a gente não tem esse olhar. E eu costumo dizer que você não sabe porque aprendeu, você não sabe porque você sabe, você não nasceu sabendo. E tudo é possível para quem quer. Então a possibilidade de aprendizado é muito grande. Você que está triste porque não conseguiu resolver alguma coisa, eu também aprendi e acho que foi uma luz do Espírito Santo. Eu gosto muito de dizer isso. O meu aprendizado às vezes vem por inspiração. Então, o que falta para nós, o que falta para mim, o que falta para você, para qualquer pessoa chegar a um objetivo é informação. Chegar a uma solução é informação. Resolver algum problema é informação. De uma doença grave, gravíssima, até enfiar uma linha na agulha. É informação. Se informação não é tudo, porque eu não gosto muito de afirmar coisas absolutas, eu acho que não é muito inteligente a gente afirmar as coisas com absolutismo. Eu tenho absoluta certeza. Eu estou numa fase da minha vida que eu não quero ter certeza. Eu quero ter dúvidas, porque as dúvidas são portas abertas. As certezas são portas fechadas, são caixas fechadas, são situações encerradas. E a vida não pode ser encerrada, porque até a vida eterna nós temos. Então, muito boa tarde. Vamos começar esse podcast 89 com Se Você Pensa Que Pode, Você Pode. Muito bem, se você pensa que pode, você pode, com Marta Aires. E o nosso tema de hoje é primeiro as primeiras coisas. As primeiras coisas, Tássio, porque se você não fizer, se você não começar do começo, você já começou atrapalhado. As primeiras coisas. Na minha vida, na sua vida, você, meu caro motorista de utilitário, motorista de van, motorista de ônibus, motorista de carro de passeio, que meu marido acha muito engraçado eu dizer isso aqui no Nordeste, porque lá no Rio de Janeiro não existe essa fala de carro de passeio. Uhum. É um carro de pequeno porte. Mas os carros de propriedade individual das pessoas, digamos assim, você que está dirigindo aí, que está viajando, e aí liga lindamente e aceita nos ouvir, porque eu abri o Pod 89 sem pedir licença, sem pedir sua permissão. E eu acho... Vou lhe dizer uma coisa, eu acho um ato de humildade emprestar meus ouvidos para ouvir qualquer coisa. Você, ouvinte. Então, as primeiras coisas. Eu quero trazer informações úteis para você. E se você puder, é mais um pedido que eu faço, estou pedindo muita coisa. Me dê retorno, dê feedback, vira a chave aí da sua conexão, do seu relacionamento. Começa por aqui pela Delmiro FM, que é um ser vivo. A rádio é um ser vivo que está a serviço do povo, a serviço da humanidade. Não tem coisa mais linda do que você dizer que tem os braços estendidos. Os braços, através da nossa voz, através da tecnologia, através de equipamentos, nós temos os braços estendidos para acessar você. Por isso que eu faço as coisas com muito cuidado quando eu estou na rádio, seja em qualquer situação, de qualquer programa, de apresentação que seja, eu tenho muito cuidado, porque eu estou acessando o coração e a mente das pessoas.
E isso tem que ser muito cuidado. E meu desejo, do fundo do coração, é que eu consiga trazer um programa, um podcast sobre empreendedorismo com as melhores e maiores informações. E eu vim de paraquedas descer aqui na Delmiro FM exatamente para falar de quê? De um caso apaixonante na minha vida que chama-se empreendedorismo. Porque empreender, ouvinte, é realizar. Empreender é fazer. E aí eu coloquei o tema de hoje, desta quinta-feira, dia 27 de abril. Primeiro, as primeiras coisas. Porque a vida é uma regra, Tássio. A vida é cheia de regras. Você sabia que para você piscar, já foram medidas quantas vezes você pisca por minuto? Quantas vezes o seu coração bate por minuto? Tanto é que a gente tira pressão arterial, é relacionada aos batimentos cardíacos. A gente mede o nosso nível de açúcar no sangue, hoje com uma furadinha na agulha. Olha que coisa linda, ouvinte. Então, tudo é possível de medir e tudo é feito dentro de uma regra. Mas, porém, contudo e todavia, primeiro, as primeiras coisas. Se você não fizer o primeiro passo, você não chega no último passo. Vamos tomar como exemplo uma escada. Você jamais consegue subir a escada do meio da escada para cima. É o primeiro degrau, o segundo degrau. Você não vai gerar uma criança, gestar uma criança a partir do terceiro, quarto mês. Tem que ter a concepção do espermatozoide com o óvulo, e aí vai gerando primeiro mês, segundo mês, e a primeira semana, segunda, terceira, quarta e por aí afora. Então é isso, ouvinte. Eu estou aqui hoje para falar de primeiras coisas. Como é que é essa história de primeiras coisas? A base. A base para você realizar, que eu comecei o programa dizendo que empreender é fazer, empreender é realizar, a base começa na sua pessoa. A base é você como indivíduo. E você, às vezes, dirigindo a sua van, carregando seus passageiros, trabalhando, tem que esperar na fila quando chega em Paulo Afonso, tem que esperar na fila quando chega em Delmiro, tem que fazer 5 clientes para poder largar daqui do ponto de Delmiro. E você tem tanta despesa, é tanta coisa para pagar e tanta coisa e tão indeterminado, tão desconhecido o quanto você vai receber, não é verdade? Mas você está empreendendo e você pode melhorar seu negócio. Você pode melhorar suas condições. O que separa você do seu sucesso, de você ser um utilitário, um servidor de transporte destacado, escolhido pela população, são alguns detalhes. Eu não vou nem entrar nos detalhes agora, porque isso vai vir depois, ao longo das quintas-feiras, que eu vou estar aqui conversando com você. Mas você pode mudar a cor, a cor do cenário, a cor do seu paraquedas. E eu pergunto aqui nessa tarde, qual é a cor do seu paraquedas, né? Que cor que você quer pintar as coisas? Que cor? Quais são as cores que você vai escolher? Como é que você vai poder se destacar no mercado de trabalho? Se empreender é fazer, se empreender é realizar, o que é que precisa ser feito? Por onde se começa tudo? Então, as primeiras coisas, tudo começa no indivíduo. Quem é esse indivíduo? Você, eu, indivíduo. Somos chamados de indivíduos enquanto seres humanos, enquanto seres. Porque na ciência, quando fazem estudo de biologia sobre os insetos, sobre os animais, eles falam em indivíduo também. Um indivíduo, porque é um só, né? E você e eu, querido, estamos no mesmo barco, estamos no mesmo planeta e estamos desejando as mesmas coisas, com características diferentes, com situações diferentes, com contextos diferentes, cidades diferentes. Nós estamos em 4 estados. A Delmiro FM é ouvida em 4 estados. E o atingimento de população dela é gigantesco. Então,
O que é que Marta está dizendo para você nessa tarde? O que é que eu tenho a ver com isso, Marta? Empreender é fazer. Empreender é fazer, empreender é realizar, e você pode, se você pensa que pode, você pode. Organize as ideias. Tenha um plano de ação para você agir. Pensar somente não vale. E tem mais, pensar com medo já perdeu o jogo. Você não pode pensar com medo porque as pernas tremem. O que sua mente diz, o corpo acredita. Se tô fraco, tô fraco. Se tô forte, tô forte. Você entendeu o que eu falei? Tudo começa assim. Se tá fraco, se você pensa, se você dá esse comando para seu cérebro, o seu corpo acredita. São histórias fantásticas, ouvinte, que eu vou poder falar para você aqui, no transcorrer do nosso Pod 89, trazendo toda quinta-feira, de 17 às 18 horas, até a gente confirmar o formato do nosso podcast. A gente vai ver o que é que eu vou contar para você de histórias com H, histórias vivenciadas por pessoas, né? Porque tudo começa em você, tudo começa no indivíduo. Eu, quando defini que hoje ia falar sobre primeiras coisas, o que é que eu vou dizer para o nosso ouvinte? Por que primeiras coisas? Porque tudo começa no ser humano. Se você, que às vezes se acha tão fraco, tão frágil, tão vazio, você se acha diante da vida. Às vezes tem gente que se acha um fracassado, uma fracassada. E qual é a sua medida? Qual é a medida de um ser humano? Eu gostaria muito de saber. Não é em metro que se mede, 1,20 m, 1,70 m. Tem gente que gostaria de ter mais altura. Tem gente que gostaria de ter uma estrutura física diferente. Qual é a medida ideal? Qual é a medida do sucesso? O sucesso não é aparente aos olhos, minha gente. O sucesso, ele é silencioso. Ele é de dentro para fora. O que vem na aparência é enganoso para nós. É o aparente que nos engana, porque atrás de um aparente tem o oculto. E o que dizer desse oculto que lhe sustenta? Porque eu estou vendo você, mas eu não estou vendo teu coração bater, eu não estou vendo a tua circulação acontecer, eu não estou vendo seu cérebro pensar. Eu estou vendo? Eu não estou vendo não, mas eu sei que você que me ouve está pensando um bocado de coisa. E qual é o começo de tudo? O começo de tudo é em você. É aquilo, primeiro, que você pensa sobre você. Olha que coisa subjetiva. Porque as pessoas falam muito que empreendedorismo é fazer, realizar. Mas eu queria ter uma boca do tamanho do mundo para dizer para as pessoas. Ou melhor, eu queria que a minha voz penetrasse na alma das pessoas para dizer que ninguém empreende sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente pensa que faz. O nosso ego é grande, ele se protege, é vaidoso, mas tudo isso é proteção para nós. E tem gente que mesmo com esse ego, porque todos nós temos um ego igual, né? Nos estudos psicanalíticos, nos estudos psicológicos, nos estudos de Freud e de tantos estudiosos sobre a ciência do comportamento. Porque empreender, minha gente, é um comportamento. Eu achei muito gostoso, eu achei muito interessante receber o convite para estar aqui com vocês na Delmira FM para falar sobre uma ciência que é altamente comportamental. É uma ciência. Empreender é uma ciência. É fazer e saber o que fazer, saber como fazer, saber quando fazer, saber o que fazer. Não é? Saber como é. Por exemplo, vou pegar hoje o exemplo dos transportes utilitários, que tem um empreendedor, e o empreendedor é o motorista, é o dono do carro. E ele é empreendedor. Ele faz as coisas acontecerem. Do jeito dele. Nunca teve, provavelmente, nunca teve numa escola.
que ensina como criar um transporte alternativo. Como fazer? Não, foi na raça, foi na força da vontade, foi na força da necessidade. Para a família não passar dificuldade, ele disse, eu vou ter que comprar uma van, eu vou ter que botar cliente aqui dentro para andar para cima e para baixo, fazer a rota, e eu vou ter que fazer, porque a minha família não pode passar necessidade. Na região tem poucas indústrias, na região tem poucos empregos, e todo mundo precisa de emprego para comer, beber, dormir e viver. Entendeu? Mas, primeiro, as primeiras coisas. Aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que tudo começa em você. E um estudioso, um cientista muito famoso, o Louis-Jacques de Fillion, Louis-Jacques Fillion, não tem o D não, é porque é francês, eu gosto muito de botar o D. Louis-Jacques Fillion, ele trouxe o conceito de si. A expressão é conceito de si. O que é a palavra conceito? Conceito é ideia. Ideia de si próprio. Qual é a ideia? Você, motor, que está dirigindo o carro aí, que é o empreendedor da sua van. Você que que é camelô. Você que é lojista, que criou uma loja. Você que criou um restaurante. Você que criou uma fábrica de picolé, uma fábrica de qualquer coisa. Você que tem um negócio próprio. Você que não é funcionário público. Mas funcionário público também é empreendedor, tá? Aí é outra denominação, porque aí ele é intraempreendedor. Ele empreende dentro da empresa para uma causa que é extra pessoal, né? Governo, estado, município, aí você é empreendedor também. Porque tem aqueles que não realizam nada, fica só com a caneta ali, mordendo a tampa da caneta. E outros realizam. No meio de 10, alguns trabalham e muito, carrega nas costas os outros que não trabalham. Mas voltando para o conceito de si. Qual é a ideia? Qual é o conceito que você tem da sua pessoa? Meu ouvinte, minha ouvinte. Eu estou falando aqui para ouvintes, homens e mulheres. Aqui entra a autoavaliação. Qual é a ideia que eu tenho? Porque a gente olha no espelho, mas às vezes a gente não gosta muito de se olhar no espelho. A gente olha no espelho, mas não vê lá dentro, ou não quer ver lá dentro. Quais são as afirmações que eu faço sobre a minha pessoa? Porque as afirmações, as ideias, o conceito que você tiver de você, você vai transportar para os outros. Os outros vão fazer essa leitura. Olha que coisa tão importante. Do jeito que eu penso que sou, sou. E os outros me veem assim. Do jeito que eu penso que sou, sou. E os outros me veem assim. É incrível. E às vezes, eu penso que sou uma coisa e eu posso ser muito mais do que isso. Na verdade, para Deus eu sou única, porque de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra não existe duas iguais. Duas pessoas iguais a você. Você é um diamante e é um só, porque diamante na mina ainda que se encontram vários. Mas você que me ouve é um só. Deus não fez duas pessoas. E isso, sim, Marta, e o que é que me trava? E o que é que me atrapalha? É o seu autoconceito. É aquilo que você pensa de você. Agora, como é que funciona isso? Como é que isso é construído através da vida de uma pessoa que não nasceu assim? Porque quando a gente nasce, a gente só chora, come e se suja, né? Para a mamãe trocar a fraldinha. A gente nasce a coisa mais linda, um bebezinho inocente, e dentro da nossa família, com nossos cuidadores, tutores e pais e mães e tios e etc., nós vamos formando a nossa pessoa. E aquilo que foi ensinado vai ser aprendido. Como você foi tratado, você vai tratar. Até os 7 anos de idade que você está com o corpo, a mente e o espírito formado, não acabado, formado. É diferente. Porque uma pessoa, ela se desenvolve até os 25 anos.
Você ainda está em desenvolvimento, Tassi? Já estou no 31 já. Já desenvolvi. Já deu a largada, né, Tassi? Já. Então, através do tratamento que você dá à sua criança, por isso que eu acho tão importante a educação infantil, por isso que eu acho tão importante a relação dos pais com os filhos. É a força que eu dou à minha filha, ao meu filho, que vai fazer eles serem o que eles são lá na frente. É claro que tem alguns ingredientes que a gente vai fazer na colheita, na caminhada. Você vai colhendo várias experiências, porque a interação com o ambiente não é só com a família. Você aprende fora da família. Você aprende na igreja, você aprende no clube, aprende na rua, aprende no primeiro emprego. Mas a base de tudo, a base do afeto, a base do afeto que você recebeu, você criou conceitos sobre a sua pessoa. De maior valia, de quanto mais eu valho, e de menor valia, eu valho tão pouco. Você vai acrescentando, você vai formando aquela ideia ao longo da tua formação como pessoa. Você entendeu, ouvinte? Porque é tão sério a atenção e o respeito e a gentileza e a firmeza que eu dou à criança para ela crescer saudável. Só que isso aí eu tenho que estar. Eu tenho que ter esse conteúdo para poder oferecer. E muitas vezes a avó não deu para a mãe que não deu para o filho. A minha avó pode não ter dado para minha mãe porque minha avó não recebeu. Minha mãe pode não ter dado para mim porque minha mãe pode não ter recebido da minha avó. E como é que fica essa situação? Essa situação é a educação que vai desenvolver. É a interação. Você vai poder modelar, você vai poder olhar, copiar e colar. Você vai poder ouvir numa experiência de convivência com outras pessoas para você poder crescer como pessoa. Para você poder mudar seus conceitos. Por exemplo, tem uma história que eu gosto muito. Uma mãe tinha alguns filhos, muitos, né? Porque algum tempo atrás as mães tinham muitos filhos. E ela tinha um que dava muito trabalho a ela. Era o que ela chamava de mais teimoso, era o que ela chamava de mais rebelde. E ela tinha irmãs em outra cidade, em outro estado. E falou com a irmã no telefone e disse: minha irmã, o Luiz está me dando muito trabalho. Eu estou com medo. Eu estou com medo dele na escola, eu estou com medo por causa das drogas, por causa da bebida. Ele é preguiçoso, quer acordar tarde, quer ficar só nos jogos, na tela do computador. A irmã disse: mande ele para cá, ficar comigo. Pronto. Mandou imediatamente. Já pensou uma colher de chá dessa? Mandou o filho e ele foi. Ele foi. Ele era um jovenzinho, um adolescente. Que é uma fase que os estudiosos dizem que é uma fase difícil, é uma fase terrível, porque é uma fase de identificação. Se você não tiver berço, conforto, apoio, se você não tiver um ninho que lhe acolha, é uma fase difícil, porque você tá difícil você com você mesmo. E esse menino foi para a casa da irmã. Na casa da irmã, passado o tempo, a irmã liga para outra e diz: e aí, como é que tá o Luiz? Luiz está ótimo. Como ótimo? Como ótimo? Que ele me dava tanto trabalho quando estava aqui. Não, minha irmã. Aqui a gente trata com muito amor, com muita atenção, com muito respeito, com muita gentileza, mas com muita firmeza. Aqui ele tem regra para sair, regra para chegar, hora para dormir, hora para acordar, hora certa para fazer as coisas. Ele não se governa ainda, porque ele é um jovenzinho, ele é um adolescente, ele é um pré-adolescente.
Entendeu? Esse Luiz, a explicação que Luiz Jacques Fillion dá de conceito de si é que na casa da mãe ele estava desclassificado. Porque a própria mãe falava dele e por causa da inocência, da ingenuidade, da falta de informação, ela falava na frente dele mesmo. Ouvinte, me diga quantas pessoas no dia a dia não fazem isso na frente dos próprios filhos, desqualificando, desclassificando. Ei, eu estou indo muito longe na história dos filhos, porque eu vejo esposa fazer isso com esposo fazer isso com esposa, na frente dos amigos faz uma piadinha, faz uma gracinha, desclassifica, desconsidera, menor valia. Eu estou dizendo que você vale menos. De um jeito subjetivo, isso aí é um jeito subjetivo, ou seja, indiretamente, eu estou dizendo que você não vale, que você não é esse gato todo, não é essa maravilha toda. E para que isso? Qual é o problema? O problema não está na pessoa. O problema está na mãe que colocou menor-valia para o seu filho, diante dos outros. Ele internalizou que ele valia pouco. Se eu chego até aqui e não dou para nada ainda, porque o adolescente está na pré-adolescência, na adolescência, ele está no começo da vida produtiva. Você já viu os menores aprendizes? Você viu como eles são empertigadinhos, empinadinhos assim, todos certinho? Você nunca notou, não? Que você olha e vê que eles têm uma postura. Aquilo é injeção que eles estão recebendo. Alguns pela primeira vez, outros já chegaram assim, dependendo da família que foi criado. É isso, é regra. Gentileza e firmeza. Não esqueça, as pessoas confundem. Ah, mas eu não posso ser gentil, não, para não confundirem. Você não vai ser gentil se você for mal educado. Mas você pode ser gentil e firme. Firme, o que é isso, Marta? É regra. Nosso horário é 7, não é 7h05. Se o horário é 7, pode chegar a 7h05? Não pode. A gente pode chegar às 5 para as 7. Isso não é horário inglês, não. Porque em inglês tem essa fama de horário inglês, mas é tão humano quanto nós. Olha que coisa linda que Deus faz, que justiça. Ele nos faz todos iguais. Todos iguais. Então o conceito de si, ouvinte, é a ideia que eu tenho sobre a minha pessoa. Se for uma ideia de menor valia, de menor valor, se eu me achar um lixo, a tendência é eu agir como tal para confirmar a minha ideia. Olha só que autossabotagem. Olha que derrubada. Eu mesma queimando meu filme. Eu me acho tão fraca que começo a agir como se eu fosse. E ninguém é fraco ou é forte. Apenas ainda não aprendeu. Porque qualquer atividade que o ser humano puder fazer na Terra, você vai poder fazer. Dentro das mesmas condições. Em química de CNTPs. Condições de temperatura e pressão. Nós vamos funcionar assim. Tá certo? Então, ouvinte, é assim que funciona. Eu gosto muito da pegada de Tássio quando ele entra no programa para dar uma animada, um jeito de falar. E eu já estou aqui falando há 40 minutos quase, né? A gente entrou 17h11. Mais ou menos. Então, é assim que é. Você quer fazer o quê? Você vai procurar informação para mudar o rumo das coisas. Empreender não é fácil nem é difícil. Nem é fácil, nem é difícil. Depende das condições de contorno. Depende das circunstâncias. Dizem que o empreendedor quebra até pelo menos 7 vezes. Ele faz e cai, faz e cai, faz e cai, faz e cai, até pá. Até, né? E ele não faz nada sozinho. Eu peguei um material aqui, muito interessante, que diz que o processo empreendedor é um sistema relacional intersubjetivo, ou seja, entre ideias de outras pessoas.
é entre eu e alguém. Subjetivo é que não são coisas claras e objetivas, mas tem sutilezas. É uma dinâmica que funciona. Eu vou dar um exemplo. Essa rádio foi criada por alguém. Essa rádio funciona. Ela funciona sozinha? Não. Ela precisa de várias pessoas que preencham o organograma dela. Mas, porém, contudo e todavia, ela tem uma liderança, não tem? Ela não tem uma culminância? Então, é aí que funciona. Mas ele não está sozinho. Ele empreendeu. Mas ninguém empreende sozinho. Você precisa dos participantes. Então, a gente tem o ator empreendedor, muito interessante. Eu peguei lá do texto do Filião. E membros do sistema de relação do ator empreendedor. Vou trazer como exemplo, de novo, o transporte utilitário. Você que está na van me ouvindo, e eles ouvem bem Sim. Eles ouvem muito, né? Uhum. Adoro. Olha, um abraço para cada um de vocês. Acredite, persevere e se anime. Porque o seu desânimo até diminui a quantidade de cliente que entra no seu carro. Porque existe uma lei de atração, ela é invisível, mas ela é real. A gente está falando agora de uma coisa relacionada à física quântica, à mecânica quântica. Eu falo mecânica por causa do movimento, física por causa da ocorrência dos eventos, né? Então você se anime para vibrar numa frequência de fé, de esperança, de alegria. Porque, meu amigo, se eu não tiver, vou fazer uma confissão aqui, uma confissão de fé, vamos dizer isso. Se eu não tivesse sapato para calçar aqui, pior seria ainda não ter pé. Você tem pé. Ah, mas minha chinela não é aquela chinela Raider. Vou falar de uma marca Havaiana. Eu amo Havaiana. É uma Havaiana, uma chinela bem simples. Um chinelo, não vou dizer marca não. É um chinelinho de arrastar. Ei, aquele que não tem pé está chorando. Porque nem uma sandália de arrastar ele tem direito. Exatamente. É falta de gratidão. É falta de autoconsciência. O primeiro pilar da autoestima. Primeiro pilar. E o que é autoestima, Marta? Que você já vem com outra palavra aí. Autoestima é o conceito que você dá a você mesmo. É o conceito de si. Aí a gente falou de outra coisa voltada para o empreendedorismo. Qual é a ideia que aquela pessoa tem sobre ela? É, mediante aquela ideia que ela tem sobre ela, que ela vai poder ter sucesso ou não no negócio. Em qualquer negócio. Porque é isso aqui. Aqui eu estou dentro dos estúdios da Delmira FM 89.9. Tá certo? Aqui no Shopping da Vila, um lugar maravilhoso. A rádio é um conceito altamente inovador, porque nós estamos num aquário, a gente vê o shopping vê a gente, e a gente trabalha assim mesmo. Não é aquele conceito de estúdio fechado, parecia uma loca, uma caverna. Você conheceu, sim, sim. Tássio? Cheguei na conceito, época do antigo estúdio ainda. Fechado. Mas, agora, eu viajei na maionese, vou pedir a Tássio para me chamar de novo do paraquedas pro chão. Uhum. Eu estava falando o conceito de si. Ninguém faz nada sozinho. É a ideia que você tem sobre você que faz você se movimentar ou não. Ou se encolher na cama achando que está com depressão. Ei, você está sem dinheiro. Isso não é depressão. Isso é falta de dinheiro no bolso. Ei, está sem dinheiro porque também está sem emprego. Ei, está sem emprego porque também está sem ideia. Está sem ideia. Porque nós nos acostumamos a receber emprego dos outros. Isso. O emprego, eu só tenho o emprego. Mas você não rompeu ainda o casulo da borboleta para voar, para enfrentar a vida. Porque a vida não está para você. É você que está para a vida. É você. Você, meu vanzeiro. Vou chamar de vanzeiro, né? O transporte utilitário. É você, Marcos, Luiz, Sérgio, Pedro, José. É você que dirige para lá e para cá, atrás de cliente. Você está empreendendo um negócio que é o transporte utilitário. E todo dia ele tem hora para começar, hora para terminar, tem manutenção para fazer, tem troca de óleo, tem troca de pneu, tem todo um contexto para manter seu negócio funcionando. E é o seu negócio.
E vai ser até o dia que você quiser. Então, zele por ele. Até no jeito de sentar, quando espera o cliente, é importante. Aquele jeito de sentar cansado, o cliente diz, esse daí não vai sair daqui agora. Ele não vai daqui a 1 hora, 2. Eu não posso ir com ele porque eu tenho pressa, eu estou aqui no ponto, tenho que pegar uma van para ir rápido para o meu destino, para o meu objetivo. Até na sua postura de sentar, a gente faz uma leitura do ânimo da pessoa ou não. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso com muito respeito, com muito carinho, com muita consideração. Mas eu preciso dizer que pelo arriar das malas, a gente conhece o viajante. A teimosia não resolve. Não. Tem gente que já abre a boca dizendo não. Isso é mecanismo de defesa. Eu não tenho o que dizer, eu digo não. Quando eu tenho o que dizer, eu não dou respostas, eu faço perguntas. Porque são as perguntas que nos movem. As respostas nos paralisam. Respostas nos definem. As perguntas abrem um grande portal. Eu sempre falo isso porque é a mesma conversa, né? Sai da mesma cabeça. Então é isso, minha gente. O empreendedor não trabalha sozinho. No nível de conhecimento recíproco, o empreendedor lida com seus outros atores, que são chamados de membros do sistema de relação do empreendedor, né? Tem o chefe da cozinha tem os ajudantes, numa metáfora. Tem um nível de aceitação recíproco. Eu só trabalho com fulano se fulano me aceitar e se eu aceitar fulano. Um nível de integração também recíproco. A gente tem que pensar junto, ter as mesmas ideias e ter os mesmos objetivos para as mesmas soluções. Tá certo? Então, é assim que funciona. Eu tenho que falar do conceito de si, porque esse conceito, quando a gente entende esse conceito eleva a nossa moral para a gente sentir motivação. E motivação é um elemento de dentro para fora. Não é estímulo. Estímulo é de fora para dentro. Estímulo visual, uma cor bonita, uma paisagem bonita, é um estímulo. Mas a motivação para fazer é um movimento interno que as pessoas gostam de dizer que é um motivo para ação, é motivo para agir. Isso é motivação. E eu quero deixar claro aqui que eu dou muito valor à motivação. Motivação é muito importante, mas eu gosto de ressignificar a palavra motivação. Palestras motivacionais, as pessoas falam delas como se fosse de menor valor. E não é de grande, de imenso valor. Bom, eu trouxe para vocês aqui as frases femininas sobre autoestima. Eu não podia deixar de trazer. Nesse mundo tão masculino e feminino, eu tenho umas frases aqui. Estou olhando aqui no meu material aqui, ó. Muito legal, gente. Vou falar para vocês aqui. Tem as frases que dizem assim, ó: autoestima não é excesso de confiança. Autoestima é saber aceitar sua individualidade e seu valor. Eu gosto muito de dizer isso quando a gente trabalha em gestão de pessoas, que tem aquele chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Mais um exemplo do transporte utilitário. Você tem conhecimento, meu parceiro do transporte utilitário. Você tem conhecimento, você sabe dirigir. Olha a letra C aí do chá. Habilidade. Habilidade é a capacidade que lhe faz hábil, que lhe faz capaz, né? Que tem aquela capacidade, aquela competência para fazer, para trocar um pneu, para dirigir. Você tem. E é desenvolvendo mais e mais aquela habilidade. Tem pessoas que não têm habilidade, mas aprendem. Eu hoje tive uma surpresa. Não foi surpresa, foi uma informação. Eu fiquei encantadíssima.
que para o shopping Vila, o shopping da Vila, abrigar as pessoas que eram da antiga fábrica, tem muita gente que veio da fábrica, eram 400 pessoas, né, Tássio? Nessa faixa. As pessoas vieram para o shopping da Vila, vieram para a farmácia Pague Menos, que faz parte da rede do complexo, vieram para o museu, para a casa histórica. Você falou mais outra Supermercado coisa? Mix. Também. Supermercado Mix, que é a loja âncora do shopping. DR Construções. Também DR. Sim, DR Construção. Aqui ao lado do Coisa Supermercado linda. Mix. Cada coisa tem um dono diferente, mas Isso. que entraram no comum acordo como condição sine qua absorver o mercado de trabalho que era da Vila da Pedra. Isso. Gente, isso é honra, isso é respeito, isso é eficácia e eficiência, que depois eu vou entrar nos detalhes da diferença dessas palavras que a gente mistura, né? Uhum. Então, eu fico muito encantada com essa responsabilidade também, com essa